Sejam todas muito bem-vindas. Gente, para quem ainda não me conhece, primeira vez que está aqui, eu sou Jussi Freitas, mentora de negócios de confeiteiras. Há mais de 15 anos que eu me dedico de corpo e alma para confeitaria profissional. Então, todas essas experiências práticas, coisas que eu trago aqui, foi acabar resultando ainda numa metodologia exclusiva que eu uso para ensinar as confeiteiras, né? Um trabalho completo. Aqui a gente fala sobre gestão, eu falo sobre mentalidade, sobre marketing, sobre vendas, e toda semana estamos aqui trazendo as nossas sessões experimentais da Colmeia, que é um momento que você tem a experiência de ser minha mentorada e fazer parte da nossa comunidade. Então, aqui você vai encontrar toda semana um conteúdo que vai matar muito das suas dúvidas, inseguranças em relação ao negócio. Sempre você vai ter conteúdo realmente voltado para o negócio da confeiteira. Então, quero saber, estou vendo gente nova aqui. Tem gente nova aqui, tem algumas carinhas novas aqui. Quero saber, me conta aqui para vocês aqui, põe aqui no chat, quero saber o arroba de vocês e a cidade, da onde que vocês estão vindo, se é a primeira vez. Lógico, aqui está cheio de aluna, mas tem gente aqui que eu estou vendo que é a primeira vez que está por aqui, e eu espero que fique. Vou deixar aqui no Insta, está funcionando, está ruim, tem instável a comunicação aqui no Instagram. E me digam, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Seja muito bem-vinda, Lu. E espero que fique, que você venha participar aqui toda semana. Então, deixa eu já compartilhar aqui o nosso slide. Essa é uma aula bem interessante. Gostaram do tema dessa semana, gente? Ih, meu Zoom fechou aqui. Ah, não, voltou. Espera aí, voltou. Já vou compartilhar o slide aqui com vocês. Aguenta aí. Só a Lucimara, que é a primeira vez, o resto todo mundo aqui já veio aqui. Olha que não, hein? Deixa eu só me pinar aqui. Pronto. Vou apresentar. A função tinha sumido daqui, ó. Prontinho. Só confirmem aqui no chat se vocês estão vendo o slide. Ficou lindo esse slide, hein, gente? O que vocês acharam? Essa capa maravilhosa aí. Estão vendo bem? Cris, quem tá. Ah, tá vendo, tá, deu para ver. Se a Bruna já falou que tá um luxo, já deu para ver, né? Então tá ótimo. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje com bastante objetividade, que é um conteúdo extenso e com certeza vocês vão ter dúvidas. Então eu quero ter um tempo para a gente conversar também bastante sobre esse conteúdo aqui, que é muito importante para vocês, que são as parcerias. Parcerias, vamos falar sobre parcerias de sucesso. Quem aqui entende o que é uma parceria de negócio? Isso é claro para vocês, esse conceito, ou é alguma coisa que ainda, tipo assim, eu acho que eu sei, mas eu não tenho bem certeza, eu não tenho bem clareza. Então, conta aqui para mim o que vocês acham, se vocês sabem, têm plena consciência do que é uma parceria dentro da confeitaria. Eu quero começar a balizar a galera aqui. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Solange. Vai conseguir entrar aqui? Cássia, consegue entrar aqui no Zoom? Gente, era bem legal se vocês conseguissem entrar aqui no Zoom, porque os slides vão estar bem legais. É legal para você tirar foto, para você até guardar várias informações que eu vou colocar aqui, e no final tem um checklist que é bem importante que vocês fotografem para vocês fazerem todas as etapas certinhas de como fazer uma parceria. Vamos lá. Não tenho clareza do que é realmente, a Flávia está falando aqui. Então, assim, gente, vamos fazer uma aula interativa, tá? Vão colocando aqui no chat, porque isso tudo vai me ajudar a melhorar o conteúdo dessa aula, tá bom?
Então, vamos lá. A Ilusca também falou que não tem muita consciência, se unir a alguém, alguma empresa visando objetivo em comum, ou mais objetivos, de repente. Exatamente. Vamos falar bastante disso daqui. Então, vamos lá, vamos começar esse conteúdo aqui. Eu trouxe, nessa semana, como exemplo, né, o pontapé inicial, a série Bridgerton, que foi lançada a terceira temporada na semana passada. E por que eu estou trazendo, por que eu estou tocando nesse assunto de Bridgerton, que é uma série da Netflix? Eu não sei se vocês já viram, mas é uma série que é um sucesso tremendo na Netflix. E no lançamento agora da terceira temporada, pipocou várias ações de colaboração. O que são essas ações de colaboração? Nada mais são, quando alguém fala, vamos fazer uma collab, alguma coisa, nada mais é do que a velha e boa parceria. Então, vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Vocês chegaram, todo mundo aqui viu essa colaboração de Bridgerton e várias empresas aí que aconteceu? Vocês chegaram a ver isso? Então, aqui, até no Instagram, eu trouxe alguma coisa, né? Então, vamos falar aqui, vou dar alguns exemplos só para vocês verem. Galera que está no Instagram vai perder, hein? Então, por exemplo, assim, ó, aqui a gente tem a da Primark, que são as louças, tem pijama, tem tudo, Bridgerton. A La Rê, que fez essa collab com os produtos, com os macarrons, todo esse lançamento. Aqui a gente tem, aqui com Milano, você vê, é maquiagem. Então, olha, você veja bem como não precisa necessariamente ser do mesmo ramo. Então, já começa aí um insight para você. Eu posso me unir a outra marca, a uma outra loja, que não necessariamente seja do mesmo segmento. Então, aqui eu dei um exemplo de Primark, aqui eu dei da La Rê, que são os macarrons, são os doces. Aqui eu estou falando de maquiagem. Aqui no Brasil, foram feitas parcerias. Aqui eu trouxe o exemplo, inclusive, da Balduco. E a Balduco, isso daqui foi lá na Casa Balduco, da Avenida Paulista. Ela criou toda a ambientação de Bridgerton, com banda tocando, tal. A pessoa chegava lá e vivia a experiência. Isso aqui tudo você tem nas casas Balduco. Nossa, eu vacilei. Sábado eu estava no shopping querendo tomar um café e eu nem me lembrei de ir na Casa Balduco. Devia ter ido lá até para provar isso daqui. Isso daqui, essa caixinha, né, desses biscoitos, por exemplo, Maria é viciada nisso daqui, ó. E ele tá com essas caixinhas especiais, que a gente encontra até no supermercado. E você veja, a Balduco criou um produto novo para entrar nessa parceria aqui com o Bridgerton, né, com a Netflix? Não, ela não criou. Ela pegou os mesmos produtos dela e fez uma adaptação que conversasse com a parceira dela, que iria entrar nessa colaboração. Fora a Balduco, aqui no Brasil teve colaboração até com a Risqué, ou seja, esmalte entrou também nesse patamar. Então, assim, olha o poder dessas combinações de marca. Aí você deve estar pensando assim, mas, gente, por que a Netflix fez essas conexões com empresas tão distintas, tão diferentes? Não é mesmo? Galera que está aqui no Insta, venham pro Zoom. Estamos aqui com uma galerinha, 32 garotas aqui interessadíssimas em aprender sobre parcerias. Vamos conversar aqui, porque tem os slides, vocês conseguem ver os exemplos, então fica muito mais claro.
Então, olha só que experiência maravilhosa. Eu não sei se isso daqui, inclusive, está funcionando. Alunas de São Paulo, se tiverem oportunidade, cheguem lá na Casa Balduco, na Paulista, vão lá viver essa experiência, isso daqui, e trazer os insights aqui para nós. Então, assim, vamos começar primeiro da definição de parceria. Isso daqui, gente, eu peguei uma definição mesmo aqui, ipsilíteres mesmo. O que seria? A parceria seria uma parceria estratégica, ou seja, pensada, uma colaboração formal entre duas ou mais empresas. Olha o exemplo. Netflix, com Risqué, com Kiko Milano, com Balduco, com Primark, enfim, que compartilham recursos, ou seja, o que é recursos? Recursos não necessariamente só financeiros. Recursos, quando se fala, é de empenho, dessa colaboração, conhecimentos e esforços para alcançar objetivos comuns. Então, esse tipo de parceria, ele é criado para gerar sempre benefícios mútuos, promover crescimento de todos os envolvidos. É aquilo que eu falo sempre para vocês. A gente, vamos ver se eu não vou dar detalhes aqui, mas vocês prestem atenção. Parceria boa é a parceria onde tem ganha-ganha. Todos os lados ganham. Não pode ser uma parceria caracu, que um entra com a cara, né? Vocês já sabem o resto. Então, a gente tem que prestar atenção nisso tudo, e eu vou mostrar para vocês aqui toda a sequência de como que a gente constrói esse pensamento para ir atrás dessas parcerias estratégicas. Deixa eu ver o que a... Olha só o que a Sônia está falando. Na minha cidade, uma rede de supermercados criou um stand da Balduco estratégico no meio do supermercado e expôs todos os produtos. Olha que legal. E cadê as fotos disso, Sônia, que você não me manda? Quero ver. Então, isso é o conceito de parceria. Então, vamos pensar aqui agora quais são os elementos básicos de uma parceria estratégica, uma parceria pensando em negócio de fato. A primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte: objetivo comum. Todas as partes envolvidas têm metas e interesses que se alinham, criando essa sinergia que aumenta essas chances de sucesso. Então, isso daqui é o primeiro ponto de partida. Eu tenho que pensar o que eu desejo com essa parceria, o que eu posso ganhar com essa parceria, mas eu tenho que pensar o seguinte: para eu propor uma parceria lá para o fulaninho, eu tenho que ver o que ele também vai ganhar com isso. Lembra que a ideia é sempre uma parceria ganha-ganha. As duas partes vão ter objetivos, vão ter ganhos em relação a isso. Então, precisa ter essa relação ganha-ganha e um objetivo em comum. Isso a gente vai ter chance de sucesso. O que a gente precisa pensar também sobre o valor compartilhado? O que é o valor compartilhado? Então, são empresas que elas compactuam, que elas pensam de forma parecida com a sua. Então, assim, e a gente tem que pensar o seguinte: o que é esses valores da empresa? Isso tem que ter muito claro para você. O que você topa, o que você não topa. Essa empresa, ela tem uma postura assim, assim, assado. Não, isso daqui não bate comigo. Então, eu não vou me associar a uma empresa que não tenha valores parecidos com os meus. Vocês estão entendendo? Então, não faz sentido. As coisas têm que conversar. Até porque o público atingido ele tem que ser o público que te interessa. Vou dar um exemplo aqui, ó, nesse sentido. Aqui, mas acontece algumas vezes oferecer parceria mais de graça, pois eles têm muitos clientes, para eles isso é troca. E Lusca, veja bem,
Isso daqui já é nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, porra, você está falando de graça. Não é de graça, minha amiga, porque eles já pagaram para ter acesso a esses clientes, e você está se beneficiando de uma fatia de mercado deles. Olha o teu pensamento de escassez. Eu estou dando alguma coisa de graça. Eles estão te dando o público deles que você hoje não tem acesso. Então, isso não é de graça, meu amor. Olha o pensamento, quando a gente começa a pensar em termos de estratégia, a gente começa a pensar de uma forma diferente. Aquisição de, por exemplo, de público, isso custa dinheiro. Vamos dizer que você fosse investir em tráfego pago para conseguir o teu produto chegar nesses clientes dele. Você não estaria pagando para o teu produto chegar lá? Isso é dinheiro que é desembolsado. Você está entendendo? Então, acesso a um público é uma moeda de troca também. Então, essas coisas a gente tem que pensar. Por isso que a gente tem que escolher parceiros que façam sentido. Por exemplo, assim, vamos dizer, vou escolher uma blogueira, uma influencer para fazer a minha, tipo assim, para dividir aqui, vamos colocar assim, para divulgar meu produto de Dia dos Namorados. Aí você pega uma blogueira lá solteira, que não tem nada a ver com o teu público, fitness que não come doce, que tá lá do sem glúten, sem lactose, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, ela pode ter milhões de seguidores, mas faz sentido você fazer uma parceria com uma mulher que não come doce e que não está envolvida aí nesse ambiente aí da campanha do Dia dos Namorados? Faz sentido? Então, não é sobre número, entendeu? Não é sobre número, é sobre o que é relevante para mim. Porque, de repente, você tem uma cliente, uma ótima cliente, que é uma influenciadora, muitas vezes uma influenciadora pequena, mas ela faz sentido com o público que você quer atingir. Então, essa é uma parceria interessante. E exatamente, o cliente do outro é uma moeda de troca, sim, e uma moeda de troca valiosíssima. Então, essas coisas a gente tem que pensar. Agora, parte do pressuposto do quê? Eu saber exatamente quais são os valores da minha empresa, qual é o público que eu quero atingir. E aí volta naquele primeiro princípio, que é uma coisa que eu bato na tecla aqui toda semana com vocês. Qual é o perfil do teu cliente ideal? Vocês entendem como eu bato tanto na tecla sobre isso, e isso é o ponto de partida para todas as decisões da sua empresa? Vocês já conseguiram reparar em relação a isso, gente? Que todas as vezes parece que a gente volta nessa questão de quando a gente quer definir qualquer estratégia para o nosso negócio, o ponto de partida vai ser para quem eu quero vender. Então, eu quero saber aqui, agora, de quem está aqui comigo, o quanto que isso está claro na cabeça de vocês. Vocês têm definido com exatidão qual é o perfil do cliente ideal de vocês? A galera da Colmeia aí tem que estar com isso daí, ó, exercício pronto na ponta da língua, porque vocês têm todo o material disponível para fazer isso, entendeu? Então, assim, esse é o ponto de partida. Se eu sei para quem eu quero vender, se eu sei quais são os valores da minha empresa, fica muito mais fácil de eu começar a entrar numa observação de saber filtrar os possíveis parceiros para meu negócio. Eu já dei um exemplo uma vez para vocês. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, para quem não me conhece. Então, uma vez, tinha um salão que ia ser inaugurado em Vila Velha, que inclusive é a cidade da Ilusca. Em Vila Velha, Ilusca, não vou lembrar o bairro, tá? Tem Dourado? Dourado. Era um bairro que eu acho que era Dourado, alguma coisa com Dourado, um nome de um bairro. Enfim, a pessoa ia inaugurar um salão lá e ela me propôs uma parceria.
O que seria essa parceria? Eu entraria com os doces para a inauguração do salão dela e ela divulgaria para mim. Só que aí eu fui fazer essa análise e o que eu prestei atenção? Ela apenas se beneficiaria com isso. Por quê? Porque ela teria os meus doces lá no evento dela, mas o bairro que ela estava localizada não era um bairro com perfil dos clientes que eu atendia. Então, ou seja, não era vamos dizer assim, uma parceria onde eu teria ganho. Qual é a vantagem de eu estar com os meus doces sendo degustado por uma clientela que não tinha potencial de compra do meu produto para serviço futuro, entendeu? Então, por exemplo, aquela questão da moeda de troca ser o cliente e o público, para mim, não fazia sentido ali naquele momento. Vocês estão começando a captar a ideia do que a gente tem que fazer essa análise? Então, nem sempre as pessoas vão te propor algo e vai ser interessante. Então, por isso, a gente tem que pensar na questão dos valores compartilhados e nosso público. Então, aí entra nesse ponto da reciprocidade. A colaboração deve beneficiar todos os parceiros de maneira equilibrada, garantindo uma troca de valor efetiva. Então, isso aqui é muito importante também a gente fazer essa avaliação. Vou entrar aqui em outra parceria que também foi proposta para mim e eu neguei. Só que essa daqui eu não vou falar o nome da loja, porque é um troço muito grande. Como não falei do salão também, mas enfim. Uma loja aqui que ela tem uma relevância nacional, aqui em Vitória. Ela veio me propor uma parceria para fazer uns biscoitos. Vieram uns biscoitos, tipo assim, não pense que é qualquer biscoito, não. Ela queria todo em estilo de ovos Fabergé. Então, super complexos, tal. E simplesmente ela queria 300. Não era assim, não, vamos fazer uns 30 biscoitinhos aqui. Não, eram 300 biscoitos que ela queria. E detalhe, eles nem seriam entregues em Vitória. Eles seriam entregues para pessoas no Brasil inteiro, como ela tem de gente do Brasil inteiro. Então, o foco dela nessa ação estava pessoas do Brasil inteiro. Aí eu analisei aquele troço ali, eu falei, não, para mim não tem interesse, porque eu não tinha interesse nenhum em fazer doce para fora de Vitória. Então, não era o meu caso. E aí ela dizia assim, mas o teu doce vai estar na mão da Sabrina Sato, vai estar lá, porque tinha, na época a Zoe tinha acabado de nascer, vai estar na mão de não sei quem lá. Eu falei, cara, essas pessoas nem vão saber quem eu sou, o meu produto não iria aparecer de forma nenhuma, ela que iria colocar lá, marcar o meu arroba, ou seja, mas essas pessoas não se tornariam meus clientes jamais. Então, era uma parceria desigual, não era equilibrada. Até por conta do meu custo. Você imagina você parar a tua produção para fazer 300 ovos Fabergé em biscoito decorado. Então, assim, sem sentido nenhum. Então, é uma parceria que, para mim, não fazia sentido e eu declinei. E aí entra até uma dúvida que uma pessoa colocou na caixinha de pergunta para mim. Ela colocou assim: é que ela negou a parceria com o BBB. Né? Então, até que ponto valeria a pena esse BBB? É justamente isso que a gente tem que avaliar. Quais são os valores desse BBB? Qual o público que esse BBB tem? Será que ele divulgando um produto que eu tenha feito para ele, isso vai fazer sentido para o meu negócio? Vai me trazer mais clientes? Então, essa questão de número de seguidores, às vezes não quer dizer nada. Então, por isso que a gente tem que analisar aonde que vai ser. Não é sobre números, é sobre a possibilidade dessa parceria justa e equilibrada. Então, vamos entrar aqui. Outro ponto, comunicação clara. A gente tem que ter essa postura de empresária
de ter sempre uma comunicação aberta, transparente. Isso é essencial para a parceria. E isso inclui discutir as expectativas, as responsabilidades, os resultados esperados. Por exemplo, essa pessoa que me fez esse pedido dos ovos Fabergé lá, eu cheguei a perguntar para ela, eu falei assim, beleza, então me manda aqui um press kit, me diz aqui qual que é a questão de visibilidade dos teus stories, me manda aí o teu índice de conversão, de pedido, tudo mais. A pessoa não tinha nada. Então, na verdade, ela só chutava em cima da autoridade que ela tinha, né? No caso de, tipo assim, de ser uma pessoa relevante, com uma clientela muito boa. Então, assim, mas não te trazia dados concretos. E é isso que é uma coisa que eu trago para vocês. A gente tem que entender que aqui a gente está fazendo negócio. A gente tem que ter cabeça de empresária. A pessoa, às vezes, é tua amiga, é bacana, tal, beleza. Mas amizade é amizade, negócios à parte. Negócios eu lido falando de números. Negócios eu lido trazendo coisas concretas. E isso é o discutir expectativas, responsabilidades e o que a gente quer com essa parceria. Vocês entendem? E muitas vezes se fala parceria de uma forma muito, como é que a gente pode dizer, muito superficial, onde não se pensa nesses aspectos do que o que eu quero, o que eu espero dessa parceria e falar isso de uma forma clara e objetiva e sem medo. Por quê? Porque isso faz parte de qualquer negociação. Vocês estão clareando a ideia em algumas coisas aí, galera? E talvez, às vezes, vocês deixam passar batido? Não é mesmo? Então, pensar justamente nessa parte toda estratégica, os valores, a questão, né, desse ganha-ganha, tem que ter a reciprocidade e o ponto da comunicação, que ela tem que ser clara. E outro ponto é o seguinte: a gente tem que fazer isso de uma forma planejada e estruturada, não é chutada. Então, por quê? A gente tem que estabelecer os acordos, eles têm que ser claros, eles têm que ser detalhados de como que vai funcionar, incluindo meta, incluindo prazo, responsabilidades, mecanismo de resolução de conflito, já se preparar, se isso acontecer, como que nós vamos agir, como que vai ser e tudo mais. Então, isso tem que ter. Então, muitas vezes vocês falam assim, não, vou propor uma parceria ali para aquela cafeteria. Só que você chega lá, você não tem absolutamente nada. Você não sabe nem o preço do teu produto direito. Então, como é que você vai propor algo se você não tem? Você não tem claro o que você quer propor para a pessoa, você não pensou em qual seria a vantagem da pessoa, até para você entrar nessa hora da negociação, você não tem claro o preço, o que, que você vai propor para a pessoa, porque é aquela história, gente, alguém que vai, por exemplo, assim, uma parceria para revender o teu produto. Você não vai colocar o preço igual que você vende para consumidor final, a pessoa tem que ter uma vantagem. Entendeu? Então, por exemplo, assim, você tem que ter um preço que você vai fazer a oferta e ainda um preço que dê margem de negociação, caso seja proposto. Então, tudo isso tem que ser conversado, tem que ter essa clareza. Então, antes de você sair para campo, isso tem que estar planejado. Ah, beleza, essa parte do preço está legal, a pessoa aceitou. Como que vai ser esse fornecimento? Como que você vai entregar isso? Com quanto tempo que a pessoa tem que te pedir para você entregar? Qual que é a minha responsabilidade em relação a isso? Se acontecer isso, tal, não sei o quê, vou tirar o produto da prateleira,
venceu, como é que é, como que vai ser pagamento, repasse, como que a gente vai divulgar isso, eu entro na divulgação, ou você só revende, minha marca aparece, minha marca não aparece, como que vai ser isso? Então, isso eu estou falando num fornecimento, dando um exemplo de um fornecimento para cafeteria, mas a gente pode ter todas outras formas também de parcerias, e eu vou mostrar, vou dar exemplos reais aqui para vocês, para ficar cada vez mais claro isso que eu estou falando, tá? Então, até aqui, tá tudo bem? Tá claro para vocês? Me falem, me dê um feedback aí, preciso saber. Vamos adiante aqui, ó. Vamos dar um exemplo prático aqui do Netflix e da Bridgerton. O que foi o ganha-ganho disso daqui? A série, né, ganhou o quê? Maior engajamento com os fãs, oferecendo uma experiência completa que foi além da tela. Vocês repararam? Você veja, nós estamos na terceira temporada. As outras duas temporadas, lógico que foram muito esperadas para quem é cinéfilo e tudo mais, mas, gente, não fez o barulho que fez dessa vez. Todo mundo, até quem não conhecia Bridgerton, ficou sabendo agora. Por exemplo, a Netflix fez uma ação, inclusive no Brasil, onde que vieram, né, os atores para cá. Então, foi feito um baita de um barulho. Quem aqui, por exemplo, por acaso, foi saber de Bridgerton só agora, e só agora que despertou o interesse justamente por conta da divulgação massiva que foi feita e aparecendo, inclusive, com outras marcas. Tem alguém aqui ou todo mundo já conhecia? Então, por exemplo, o que esses exemplos que eu dei, lá do Rê, Kiko Milano e Casabalduco ganharam com essa colaboração? Então, aqui, aumentar a visibilidade de suas marcas, ao se associarem a uma série popular, né? Então, tá vendo aqui, Ilusca, quando a gente falou da questão de que o cliente, o público do outro também é um ativo? E eles fizeram o quê? Acabaram criando produtos temáticos que atraíram fãs da série, porque quem é fã da série gosta de comprar produtos e coisas com temas, e passaram a atrair, inclusive, novos consumidores. E eu estava lendo sobre a Balduco. A Balduco, ela tem como meta nesse ano de 2024 fazer várias parcerias, porque a Balduco, a Balduco é uma marca muito antiga, como a La do Rê também é uma marca muito antiga. Então, a Casa Balduco, ela está num movimento de atrair público jovem, que o público jovem tenha acesso, conheça a marca. Então, quando ela se associa à Netflix num movimento com uma série que ela tem uma pegada jovem, ela tem essa coisa do popular, ela acaba atraindo novos consumidores para a marca. Para vocês terem uma ideia, a La do Rê é uma marca centenária, mas ela está em collab o tempo todo. Por exemplo, semana passada, ela já virou disco, não tem mais nada não está falando mais nada de Bridgerton. Qual que era o foco da semana passada? Roland Garros. Então, tem toda uma série dos doces, dos macarrons, em cima de Roland Garros. Ela tá com um carrinho, coisa mais linda do mundo, em Roland Garros. Por quê? Porque o foco agora está ali. Então, é o outro público e ela marca a presença. Ó, Cris Passos, conheceu através dos meus stories. Ai, gente, é uma graça. Maria assiste tudo. E a segunda temporada agora é dia 13 de junho, semana que vem, que vai. A segunda temporada não, é a segunda parte da terceira temporada. Então, assim, dá até para fazer alguma coisa dentro dessa vibe para colocar na semana que vem. Entendeu? Então, assim,
é muito importante que a gente entenda como que acontece aí fora, nas grandes marcas, e trazer esses exemplos para a gente. Porque às vezes vocês estão pensando, nossa, Jussi, mas isso é somente para marcas muito grandes. E isso, aí que a gente tem que começar a pensar no que é mito e no que é realidade sobre as parcerias, que é muito importante isso. Isso daqui que as pessoas sempre falam, parceria é sempre dar desconto ou fazer as coisas de graça. Né? Esse é um pensamento que a gente tem que tirar da cabeça da gente, que realmente, se for para fazer de graça não ter nenhum benefício, é a tal da parceria caracu. Só que a gente tem que entender que alguns pontos não é bem assim de graça. Como a gente falou, o cliente do outro também é um ativo. Você pagaria para conseguir aquele cliente e você está tendo uma abertura, muitas vezes, para estar ali. Então, parceria não é sempre dar desconto ou fazer coisas de graça. Parcerias estratégicas não é só em questão dessa concessão financeira ou serviços gratuitos. São sobre a troca de valor e os benefícios mútuos. Então, por isso que você tem que entender justamente qual que é o público. Vocês vejam bem, vou dar exemplos aqui de novo. É o que eu falo para vocês, gente. Eu falo da minha vida pessoal. Da minha vida pessoal, porque é como eu aplicava dentro do meu negócio, entendeu? Dos meus exemplos. O que eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver, loja de roupa. Tinha uma loja de roupa na Praia do Canto, duas, na verdade, que atendiam crianças. Como eu sempre trabalhei com festa infantil, então eu tinha, mas não era qualquer festa infantil, era só festão mesmo, ou seja, festão e para um público que tinha dinheiro para pagar. Fazia sentido eu ficar fazendo parceria, doce, alguma ação para loja de bairros que não faziam esse tipo de festa que eu atendia? Não, não fazia. Então, eu tinha algumas lojas, duas específicas, na Praia do Canto, que é um bairro nobre de Vitória, que é onde os meus clientinhos frequentavam. Então, de vez em quando lá, eu fazia parcerias com as donas dessas lojas. Pô, tá chegando a Páscoa, vamos fazer alguma coisa aqui para os clientes? Pô, deixava um biscoito lá, deixava um negócio. Já fiz oficina de... Por exemplo, uma vez a gente fez oficina de biscoito na frente da loja antes da Páscoa. E o que, que a gente fez? Pô, a gente dividiu tudo, a questão dos ingredientes, tal, né? O que, que precisava. Ou seja, nós rachamos o valor do investimento para o negócio. Eu fui dar essa oficina com as crianças, ficamos lá uma manhã na frente da loja. Isso atraiu o público para a loja dela para comprar roupa, mas eu estava ali também com o meu carrinho de Páscoa, com os meus produtos. Ou seja, eu estava expondo o meu trabalho ali, vendendo e interagindo com o público, exatamente com o público que eu queria fechar as minhas festas. Então, essa é ou não é uma parceria ganha-ganha? Não é mesmo? Eu estava ali vendendo, eu estava ali podendo conversar com as mães, teve até festa que saiu dali. Gente que nunca tinha provado os meus produtos, tinha curiosidade, então ela comprou produto de Páscoa, estava ali interagindo com as crianças, tendo a oportunidade de conversar, e isso atraiu o público, essa ação atraiu o público para a loja da minha amiga. Por quê? Porque tinha aquela interação toda, enquanto a guriada estava ali brincando e tudo mais, as mães estavam lá dentro comprando. Vocês entendem? Como que a gente pensa nessa questão dessas parcerias? Por exemplo, vou dar um exemplo fora de Vitória, em São Paulo. Teve um tempo que o Stefan Biar, acho que todo mundo conhece aqui, né? Ele tinha um corner, né? Um cantinho dentro da loja da Carol Bassi.
Ou seja, fazia sentido para os dois? Sim, porque são o mesmo tipo de público. Quem compra uma Carol Bassi da vida, compra Stefan. Entendeu? É o público que não está nem aí em pagar 200, 300 reais numa barra de chocolate com Nutella. E compra. Por quê? Porque compra uma calça de 2.000, de 3.000 da Carol. Então, vocês estão entendendo? É uma relação ganha-ganha. É um público puxando o outro. Deixa eu ver aqui. Um exemplo de parceria que fiz foi patrocinar os mimos para uma feira, na qual houve maciça divulgação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu expandir aqui para eu ler aqui. O público era igual ao meu público ideal. Tive a sensação do pagamento do valor da feira, além de ter ficado em um lugar estratégico, possibilitando maior a venda. Com certeza. São as vantagens. Beleza, vou te dar um mimo, o mimo da feira, mas eu ganho com lugar estratégico, eu estou ganhando com o público. Vocês estão entendendo? Então, não é que a Ana fez de graça, dando. E isso vocês têm que prestar atenção com isso. Olha o pensamento da escassez, de achar que está sempre dando de graça. Você tem que ser esperta. Entendeu? Às vezes você está fazendo um trabalho, mas você tem que pensar o seguinte: fazer de graça é para um público que não vai te dar retorno para nada. Sabe? É isso que você tem que ser esperta. Outro mito: parcerias são complicadas e difíceis de gerenciar. E isso é quando você não tem clareza. Lembra dos objetivos, lembra da comunicação clara. Então, isso faz parte, eu ter clareza de como que eu vou me portar, de como que eu vou tratar com essa pessoa que eu estou fazendo. Então, tem que ter a comunicação clara, tem que ter um planejamento da ação que você vai fazer, e isso ser gerenciado. O que é gerenciado? É ter controle das coisas, gente. Por exemplo, é um fornecimento, é um não sei o quê. A gente tem que ter sempre as métricas desse resultado. Por exemplo, uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas: está chegando o cliente novo aqui, é o primeiro atendimento, primeira pergunta. Ô, dona Maricotinha, que legal, obrigada pelo contato. Agora me conta, como que você me encontrou? Como que você achou meu trabalho? Por que é importante saber de onde que veio a dona Maricotinha? Porque muitas vezes a dona Maricotinha vai dizer o quê? Eu vim lá da feira, que a Ana falou ali, né? Recebi um mimo lá da feira. Pois é. Aí, às vezes, aí a dona Maricotinha vai lá, fecha um pedido de 500 conto com a Ana. Então, às vezes, uma pessoa que veio da feira, que recebeu esse mimo, já pagou o investimento que a Ana fez daquelas lembrancinhas que ela entregou lá. Vocês estão sacando isso? Que isso também faz parte desse gerenciamento, é a gente começar a metrificar os resultados da onde a pessoa vem. Por exemplo, deixou um negócio lá numa loja, lá num salão, tal, não sei o quê. Como que você vai saber se aquela ação deu resultado, se quando as pessoas chegam até você, você não pergunta de onde que esse ser está vindo? Então, faz parte do teu atendimento começar a monitorar da onde que as pessoas estão vindo, para você poder entender se essas ações que você faz no paralelo, elas estão surtindo efeito ou não. Então, não tem complicação quando a gente combina direitinho com o outro, o que nós vamos fazer, quais são as nossas partes, e o gerenciamento, principalmente de resultado, tem que ser feito pela gente de uma forma muito simples. Mas tem que ser feito. Quantos de vocês fazem isso no atendimento? Entendeu? Quando a maioria aqui que eu sei faz um atendimento que, na verdade, quase bota o cliente para correr, porque quer atender rápido.
já tem um monte de mensagem pronta ali do WhatsApp e não faz um atendimento de fato para o cliente. Eu sei disso, gente, convivo com isso todo dia, sei das coisas. Outra coisa aqui, parceria só funciona com empresas do mesmo setor. Mito também, mito também. Porque nós acabamos de ver ali que não é isso. Né? A gente pegou ali Netflix, uma série de TV, com uma rede de loja de departamento, com uma loja de doces, com esmalte, com maquiagem. Eu mesmo estou dando exemplo para vocês aqui, parcerias que eu fiz com o quê? Com loja de roupa infantil. Né? Então, assim, essas questões todas a gente tem que começar a analisar, que é o seguinte, estou compartilhando público, tem que ver qual é o setor. Mas vai acontecer, às vezes, de ser do mesmo setor, que eu vou dar exemplo para vocês. Então, pensa que, às vezes, essas intersetoriais, elas podem te dar uma visibilidade que, às vezes, você nem imaginava. Por exemplo, já fiz parcerias com loja de carros aqui em Vitória. Ações especiais que em datas sazonais, por exemplo, Natal, com concessionária da Volvo. Para mim, super interessante, é o público que eu queria. Pouca coisa, por quê? Porque não é uma loja que tem um grande fluxo, mas é isso que me interessa, é isso que eu falo com as alunas sempre. Eu prefiro pouco, mas com valor agregado maior. A gente trabalha menos e ganha mais. Então, é essas coisas que a gente tem que analisar. Aqui que a gente falou, né? Outra coisa, você precisa ser uma grande empresa para se beneficiar de parcerias. Não, gente. A gente pequenininho, a gente vai fazendo essas parcerias, vai criando espaços. Isso daqui a gente tem como fazer mesmo pequeno. Então, todos os tamanhos. E justamente a gente, como empresa pequena, muitas vezes a gente tem até maior flexibilidade, né, nessa capacidade de inovação, de traquejo, de jogo de cintura ali para fazer, do que grandes corporações. Então, a gente tem como, às vezes, mais possibilidades do que empresa grande. Então, não ache que você precisa ser gigante para você se beneficiar de parcerias. Ao contrário, muitas vezes você vai se tornar grande justamente por começar agora pequena, fazer parcerias que vão impulsionar o teu crescimento. Outro ponto, parcerias exigem um investimento financeiro alto. Gente, não é. Entendeu? Então, vamos colocar aqui a Ana. A Ana ali que deu o exemplo que ela fez os mimos para a feira. Não sei quantos foram esses mimos. Vamos dizer que ela fez um biscoito, alguma coisa lá, que ela tenha feito 50 unidades. Quanto que ela gastou efetivamente para fazer 50 unidades de um biscoito ali? Sabe? A gente não pode calcular em termos ali de, não, o valor de preço de consumidor final. Não, vamos tratar em custo. Quanto que custou aquilo ali? E ali ela converte na questão do investimento. Mas o quanto que trouxe isso de retorno para ela? Então, muitas vezes, 60 unidades de biscoito em formato de coração. Pois é, super simples. Então, muitas vezes, vocês, sem nem colocar a coisa na ponta do lápis, vocês já estão com essas ideias na cabeça. Porque eu estou fazendo de graça. Ai, porque estou botando dinheiro. Vocês estão sempre nessa mentalidade da perda. E não é sobre a perda. Isso não é perda, isso é investimento. É perda se você está fazendo parcerias erradas. Aí é perda. Entendeu? Mas quando a gente está num negócio, e principalmente a galera que está começando, vai ter que investir. E muitas vezes fazer uma receita, fazer uma degustação, gente, isso é um investimento muito baixo. Pelo amor de Deus.
sabe? Muito baixo, porque é exatamente como a Lu falou, é sobre o que vem depois. Você está pagando para sua marca ser conhecida. Você está indo em espaços que talvez as pessoas não tivessem a oportunidade de conhecer o seu produto. Então, isso é muito importante, com você começar a pensar. Inclusive, deixa eu pegar um negócio aqui. Para quem não sabe, gente, eu tô relendo esse livro aqui e eu tô compartilhando os insights do que eu leio todo dia lá dentro do canal, lá do Instagram. E aqui, hoje mesmo, ele estava falando uma coisa muito interessante, que eu vou ler para vocês e tem muito a ver com isso daqui, ó. Ele fala que é o seguinte: as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Porque muitas vezes vocês estão sempre naquele medo do perder, medo ai, não, vou fazer uma receita de biscoito. Cara, às vezes tu não gastou nem 20 pila, minha filha. Isso para a questão de uma verba de marketing, o que é 20 pila, o que é 30 reais, entendeu? Sabe? E isso você não está perdendo ou tirando de você. É um investimento, você está colocando dinheiro ali para vir mais. Então, essa é essa mudança de chave que vocês têm que ter. Porque quem tem medo o tempo todo, minha amiga, você não vai para frente nunca. Teu negócio não vai prosperar nunca. Isso é um fato. Mas por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Jogar dinheiro fora é fazer as coisas sem pensar. Não, nesse caso aqui, se eu estou vendo, estabelecendo algo direitinho, eu estou fazendo a coisa do jeito certo. Exatamente. Olha só que a Lu está falando aqui, que interessante. Às vezes até um medo de fazer um modelo novo, para não gastar dinheiro, mas para ter novos modelos também tem que investir. Exatamente. Ah, eu não coloco nada no meu Instagram, nenhuma foto nova, porque eu não tenho encomenda. Minha amiga, se você ainda não tem encomenda, você tem que fazer coisas, receitas e tudo mais, e produto novo para fotografar, justamente para você ter mais encomenda. Não é esperar para ter para postar. Não, eu vou fazer aqui para colocar. Então, vamos pensar nisso. Olha as mentalidade aí matando o negócio de vocês. Outra coisa. Ai, fiz um combinado. Uma vez estabelecida, a parceria não precisa ser revisada. Ah, eu fiz um acordo lá com a Lu e agora, nossa, vou ter que continuar aqui nesse negócio. Não. Se não tá bom para você, se não tá legal, não tá tendo retorno, bora conversar. Uma coisa que é muito importante que vocês entendam, e às vezes eu vejo uma dificuldade muito grande da galera, é como se vocês tivessem medo das pessoas. Vocês tivessem medo de conversar com as pessoas. E isso é, é sobre negócio, gente. Isso é sobre negócios, isso é sobre essa questão do que a gente quer, como que a gente quer conversar, ter clareza das nossas posições. Tem uma pessoa que vou começar a fazer lives dos processos do meu trabalho para perder a timidez. Mas aí eu te pergunto, com que objetivo que você vai fazer live do processo? Para vender? Porque se for para vender, essa não é uma boa estratégia, entendeu? As pessoas que compram da gente, um time-lapse ali, ok, mas live, você vai atrair só confeiteira. Você quer vender para confeiteira? Confeiteira não vai vender, não vai comprar de ti. Entendeu? Então, por exemplo, tudo assim a gente tem que pensar, tem que ser com a estratégia do nosso negócio. O que, que eu quero com isso? Qual que é o objetivo disso? Com qualquer ação do nosso negócio.
E essa clareza dessa comunicação com os parceiros, ela é fundamental para não ter frustração. E vamos lá agora nessa parte das vantagens das parcerias estratégicas. Primeira coisa, aumento de visibilidade. Quando a gente aumenta a visibilidade, automaticamente a gente acessa novos públicos, pessoas que a gente ainda não tinha alcançado. E quando a gente faz isso, a gente tem recursos compartilhados. Vou dar um exemplo. Eu tenho assim algumas alunas que fazem muita parceria com lojas de mesa posta, utensílios de cozinha, fotógrafas e tudo mais. Então, você veja o quanto que são parcerias interessantes, porque onde todos ganham. Vamos dizer assim, a fotógrafa, vamos ter uma parceria múltipla, vou dar o exemplo até da Renata Leite, que ela faz muito isso. Ela tem a galera da mesa posta, ela tem a fotógrafa e tem ela com os doces. Então, elas usam um tema, por exemplo, o tema de Natal. Nesse tema de Natal, a fotógrafa tem o trabalho divulgado para fazer fotografia de Natal para o público dela. A pessoa da mesa posta está ali montando uma mesa linda, maravilhosa, que ela vai vender os itens dela. A Renata entra com os doces que entram na mesa posta e vão também entrar ali, e é o mesmo público que elas lidam. Ou seja, elas aumentam a visibilidade porque elas estão pegando 3 públicos, ou seja, muitas vezes a Renata está entrando num público da fotógrafa e da mesa posta que não seria. E a galera da Renata também está entrando para esses novos públicos das outras. E elas têm ali os recursos compartilhados. O que é o recurso compartilhado? Se a Renata tivesse só os doces dela, ela não teria acesso àquelas louças, ela não teria acesso à fotografia. A fotógrafa, por sua vez, ela não teria o que fotografar. A moça da mesa posta não teria as fotos e não teria o que colocar nos produtos dela. Vocês entendem que isso são parcerias? E todas as 3 ganham. Todas as 3 estão no jogo de fazer uma coisa legal e, e ganhar em conjunto, principalmente quando a gente entra nesse pensamento de que todas nós vamos ganhar. Agora, serviria, por exemplo, uma fotógrafa que não atende o público da Renata? Ou uma mesa posta que não atende nem o público da fotógrafa e nem o público da Renata? Não ia adiantar nada. Entendeu? Então, alguém estaria perdendo. Então, isso a gente tem que ser bem estratégica nessa hora da escolha. Então, como que a gente identifica esses parceiros em potencial? Que legal, Cris. Ano passado, para cá, fui liberada do medo e da vergonha através da sua mentoria. Já sou outra pessoa. Amém. Agora você tem que subir, tem que ir para a colmeia, que daí você vai perder os medos de vez. Então, vamos. Isso daqui eu quero até que vocês tirem um print disso daqui, ó. Isso é super importante na hora de considerar uma parceria. Então, o que que a gente tem que pensar? Primeiro ponto, meu público é compatível com essa pessoa que eu quero propor uma parceria? Meus valores estão alinhados? O que ela tem aí de produto ou de serviço complementa o meu? Às vezes não complementa, mas eu tenho esses outros pontos aqui que está tudo certo. Por exemplo, um salão de beleza, uma estética, não é um produto que complementa, só que é um serviço que é prestado ali que tem a ver com o público-alvo, com o meu público-alvo. Uma loja de sapatos femininas é um produto que complementa o meu produto? Não, não complementa. Só que o público que está ali, esse público tem tudo a ver com o perfil da minha cliente. Então, aí a gente entra aqui.
os benefícios, os recursos oferecidos, como que a gente vai, vamos dizer assim, a gente tem em comum aqui, o que que nós vamos dividir? Às vezes, a moeda de troca é a clientela dela. Gente, quando eu comecei, eu usei muito isso, muito isso. Como eu falei para vocês, a questão das lojas de roupa infantil, que atendiam o meu público, loja eu falei até em loja de sapato, porque eu, por exemplo, assim, eu fazia, virava e mexia, eu entrava com, por exemplo, assim, coquetel de lançamento da Jorge Bischoff. Por que Jorge Bischoff? Porque a escolha dessa marca. Por quê? Porque as minhas clientes, minhas potenciais clientes, frequentavam a loja. Então, para mim, era interessante estar lá. Então, muitas vezes, a gente entrava até numa negociação, né? Tipo assim, eu não tenho como bancar tudo isso daqui. Eu faço os doces, tal, não sei o quê. Vamos dividir aqui os custos? E para elas era super interessante, porque elas não tinham que pagar, às vezes, um buffet completo. A gente entrava no racha ali dos ingredientes e dava tudo certo. Então, era uma relação ganha-ganha, onde elas estavam tendo doce de primeira linha ali para né, o evento delas, e eu estava ali no evento presente justamente por público que eu queria. E nem sempre era assim. Muitas vezes eu forneci de fato para elas lembranças, coisas assim que elas me pagaram. Então, isso tudo vai acontecendo naturalmente. E é muito importante, aqui entra a questão de reputação e credibilidade, tanto sua quanto do lugar. E onde que entra a reputação e credibilidade? Isso é importantíssimo, gente, questão de prazos, as referências de cliente e tudo mais. Por isso que a gente manter, por exemplo, o nosso Instagram bem visto, bem arrumado, um perfil bacana. Por quê? Porque quando as pessoas vamos dizer que você vá num lugar propor uma parceria, o que que a pessoa vai fazer? Primeira coisa que ela vai fazer assim que você virar as costas, ela vai entrar na tua rede social. Aí ela entra lá, não tem um destaque de alguém falando bem de ti, de cliente, de referência. A tua bio é uma zona. Não tem uma foto sua profissional. Você, como profissional, pessoa que entra no teu perfil nem te enxerga. As suas fotos são tudo ruim. Não é algo que dá prazer. Por exemplo, assim, então o que que acontece? A gente tem que pensar nisso. Quando a gente faz uma collab, existe uma ancoragem de autoridade. Como que eu quero me associar a alguém se eu não vou dar o benefício para essa pessoa de autoridade? Ah, mas Ju, se eu estou começando agora. Mas por que você está começando agora? Você tem que ter um Instagram cagado? Não. Só cabe a você ter um troço arrumadinho. Ah, é aquela velha história. Ah, minha casa é pequena, por isso que é bagunçada. Não justifica. Você pode ter uma casa pequena e arrumadinha. E é a mesma coisa dentro do teu perfil. Você tem que pensar no seguinte: eu estou começando, mas eu tenho que fazer o melhor que eu tenho que fazer. Entendeu? E quem é que está à frente desse negócio? Às vezes não tem um único post falando de você como profissional. Quem é você? Então, como que você vai passar uma reputação, uma credibilidade, se você não está pronta para isso? Então, antes da gente sair para o mundo fazer as coisas, a gente tem que cuidar da nossa estrutura de base, do nosso feijão com arroz. Quem aí que está caindo as fichas aí, por exemplo, está pensando em parceria, não fez nem o básico do seu negócio? Então, outra coisa importante para avaliar um parceiro também é tentar avaliar histórico de parcerias. Vai lá no Instagram da pessoa, procura tal. Isso eu estou falando
aqui do teu, que você tem que estar com tudo pronto, mas quando você vai olhar o outro, você também tem que olhar todos esses aspectos, porque você não pode se vincular a uma marca que tenha alguma dúvida, que possa gerar, sabe, que não tem histórico, que não tenha justamente, por exemplo, um perfil bacana, tudo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou me queimar? Não, não posso. Ai, gente, entrando ligação aqui. Acho que o Instagram. Acho que o Instagram lascou aqui. Não sei se as gurias estão me ouvindo mais. Então, vamos seguir aqui adiante. Exemplos aqui de potenciais parceiros para vocês que eu trouxe aqui. Lojas de utensílio de cozinha, mesa posta, como eu falei, empresas de eventos, outras confeiteiras, cafés e restaurantes locais, influenciadores e blogueiros de gastronomia, lojas em geral onde o seu público-alvo frequenta. Eu queria passar um exercício para vocês. Tirem um print dessa tela aqui, ó, e tentem listar pelo menos 5 estabelecimentos de cada um desse daqui, aí na tua cidade. Se você fizer isso, você vai ter 30 potenciais parceiros. Você já parou para pensar nisso? Se você escolher, pegar aqui, ó, da tua cidade, que tem a ver com o teu público, se você listar aqui, ó, 5 de cada um, você vai ter 30 potenciais parceiros. E talvez você nunca parou para pensar sobre isso. Galera aqui do Insta, vocês estão me ouvindo? Que eu não sei se que entrou uma ligação aqui, isso que está no modo avião, né? Mas a galera manda aqui esses telefones, como é que a gente fala de internet, né? Aí entra. Então, assim, ó, façam isso aqui, esse exercício aqui. Printa isso daqui, que vocês vão fazer esse exercício aqui. Para cada negocinho desse aqui, para cada favo desses, vocês vão selecionar 5. E, ai, aqui errei o negócio. Então, agora o que que eu quero falar para vocês aqui? Como que você vai negociar essa parceria, que eu acho que é uma coisa que vocês têm muita dúvida em relação a isso. Então, vamos falar aqui, ó. Primeira coisa, viu ali o exercício que eu falei para vocês procurarem, listarem esses parceiros, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai conhecer esse parceiro, você vai pesquisar sobre essa empresa, você vai entender o público-alvo deles, o produto ou serviço, os valores, o histórico. Você vai ali fazer uma escrutinação, entendeu? Ali naquele exercício anterior, você vai listar todo mundo e depois você vai pesquisar sobre cada um desses para ver se tem conexão com o teu trabalho ou não. Isso daqui, ó, e para você entender o público-alvo dele, minha amiga, isso tem que estar muito claro para ti. Bem transparente na sua cabeça. Que como é que eu vou analisar o do outro se eu não sei nenhum para mim? Então, ponto de partida. Definir os seus objetivos. O que que eu quero nesse caso aqui? Eu quero aumento de visibilidade, eu quero acessar um novo mercado que eu ainda não cheguei, eu quero compartilhar ali recursos para, vamos dizer assim, para aumentar a minha produção. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vocês vão entender o que é esse compartilhamento de recursos para a produção, que ali ele entra já no segmento, por exemplo, de uma confeiteira para outra confeiteira, que isso também pode acontecer. Então, primeira coisa, quero fazer uma parceria, mas qual que vai ser o meu objetivo com essa parceria? Isso tem que estar muito claro na minha cabeça. Outro ponto, identificar os teus pontos fortes. Por que que eu tenho que identificar meus pontos fortes? Amiga, aqui é a hora que você se vende.
Por que que eu vou fazer uma parceria contigo? Qual é a vantagem que eu tenho para eu estar contigo num negócio? Então, você ter clareza desses teus pontos fortes, isso te ajuda a demonstrar como a parceria será vantajosa para ambos. Aí eu te pergunto, como que está trabalhada a tua autoconfiança? Porque tem gente que às vezes não consegue nem enxergar seus pontos fortes. E se você não enxerga teus pontos fortes, isso é o quê? A tua confiança está abalada. Se a tua confiança está abalada, como é que tu vende, criatura? Alguém pode agora escrever para mim, ó, vou fazer esse desafio. Nós estamos aqui com quantas pessoas? Deixa eu ver aqui. A minha barra que sumiu. Ó, tem 38 pessoas aqui. Eu quero que vocês escrevam para mim aqui agora 3 pontos fortes de vocês. Vamos fazer esse exercício. Quem está aqui no Instagram, se quiser participar também, vamos lá, vamos lá. Isso é um exercício de autoconfiança. Puxa aí dentro de você quais são os 3 pontos fortes que você pode destacar para a pessoa ver vantagem em estar com você num negócio. Galera tá pensando ou galera tá sem coragem de colocar aqui? É um negócio que ele traz bastante reflexão, né, gente? Mas você veja o quanto que é importante isso. Porque se isso não está na ponta da tua língua, é sinal que rola aí uma confiança que está minada. Então, se essa confiança está minada, como que eu tenho coragem de chegar e vender o meu trabalho, me vender para alguém? Educada, gosto refinada, serena, inteligente e gentil. Ok, Flávia, mas e como é que você chega para o cliente e fala assim: olha, você vai, essa parceria aqui vai ser muito interessante para você, porque eu sou educada, eu tenho um gosto refinado, serena, eu sou inteligente e sou gentil. A mesma coisa, a Cris. Olha só, o fulano, você fecha negócio comigo aqui porque eu sou muito carinhosa. Amiga, ninguém está comprando carinho. Isso, olha só, gente, 3 pontos fortes do teu negócio, que pode ser teu, mas é isso que a gente tem que pensar. Como é que eu me vendo para a pessoa? Ó, esse ponto ali, organização, é legal. Questão de não, a gente pode. Você vai se vender nesse sentido de organização, como? A gente mostrando o processo, como que vai ser organizado o planejamento, a entrega, confiança. Você pode contar comigo, que eu não tenho problema com atraso, isso daqui vai estar pontualmente aqui. A Flávia, quando ela fala em no caso ali de gosto refinado. O gosto refinado vai se dar através do trabalho que você vai apresentar. Você entendeu? Isso por si só, a pessoa vai enxergar isso no teu produto. Então, assim, ó que Suelen pode ter uma lembrança única, personalizada, uma parceria de responsabilidade, valor, sabor únicos através de matérias-primas de primeira linha e totalmente artesanal. Outra coisa, matéria-prima de primeira linha, isso daqui é questão de qualidade, isso é obrigação. Então, não precisa nem jogar em pauta, tá? Pontual, responsável, criteriosa, isso daí. Então, vocês estão vendo como esses exercícios aí já estão, eles já vão melhorando até para vocês. Ali, quando a Cris fala na questão do carinhosa, quando a Flávia fala no serena, inteligente e gentil, essas características também são importantes vocês terem essa clareza, porque isso vocês imprimem justamente na hora do atendimento. Você não precisa falar sobre isso, mas a pessoa entende isso da forma como você está se comunicando. Vocês estão entendendo? Então, isso é bem legal.
Vocês terem essa questão, essa consciência de que isso é um ponto forte, que aí tu leva isso para algo que você não precisa falar sobre, mas você age de acordo com isso. E isso acaba te diferenciando. Vocês estão entendendo? Gente, essa aula tá gigante, né? É que eu entro num assunto, eu vou indo para outro, mas ainda bem que vocês estão aqui. É sinal que vocês estão gostando. Tá valendo a pena estar aqui comigo, gente? Estou fazendo vocês queimar a mufa aí pensando? Entendeu? Até agora tá. Vocês continuam aqui. Mas essas coisas todas, gente, são importantíssimas para a gente se fortalecer enquanto pessoa, enquanto negócio e ser firme para a venda, porque a questão da parceria nada mais é isso, é a venda. Outro ponto, quando for fazer a proposta, entendam o seguinte: aqui, nós não estamos aqui falando nesse momento de você fazer logo de cara algo escrito e, vamos dizer assim, um contrato. Não, não é isso. Para algumas parcerias, você até vai precisar de um contrato e tudo mais. Mas vamos colocar o seguinte: isso tem que estar claro na tua cabeça. Então, a minha sugestão é que quando você for fazer a proposta para alguém, a primeira coisa que você vai fazer é escrever sobre isso, para deixar claro na tua cabeça. Então, estrutura. O que você vai oferecer para o outro? Qual que é o objetivo da parceria? Quais vão ser os benefícios? Quais são os benefícios mútuos dessa parceria? Ou seja, o que eu ganho, mas o que o outro ganha? Isso tem que estar tudo na ponta da língua para a hora da negociação com a pessoa. Na prática, como que ela vai funcionar? Então, isso tem que estar tudo muito claro. Então, esses benefícios ali, muito claro o que a pessoa ganha e o que você ganha. Então, isso tudo, escreva. Escreva, porque na hora que a gente vai tratar com alguém, a gente se perde. Tá? Então, a gente tem todo esse negócio aqui anotado, aí a gente estuda isso. E na hora que a gente apresenta para a pessoa, a gente apresenta as ideias de forma clara e concisa. Por quê? Porque isso já está estruturado muito bem dentro da nossa cabeça, porque a gente escreveu sobre isso, não é algo chutado. Então, quando você vai conversar com a pessoa, evitar ser prolixa, não usar gírias, seja direta, objetiva. Escutar o outro ativamente, dar espaço para aquele potencial parceiro ali falar sobre aquilo lá, o que ele espera, quais são as preocupações deles. Então, se mostre aberta para receber esse feedback e para essa negociação. Por isso que eu falo, é alguma coisa que você vai relacionar a preço, revenda alguma coisa, ok. Você esteja já preparada com margens para negociar. Tem gente, uma vez, assim, eu lembro que teve uma aluna que falou para mim, não, porque eu vou levar não sei o quê lá num café para provar o meu produto. Eu falei, tá, beleza, mas e qual é o preço? Já está definido a precificação? Não tinha nem ideia de precificação. Então, o que adianta? É perder tempo. Como é que vai ser vendido? Então, você tem que ter claro isso. Lógico que isso, a partir do momento que você escuta o outro lado, você, de repente, pode mudar a tua ideia inicial. Né? Porque isso vai tudo da negociação. Mas você tem que sair de uma premissa clara, certa na tua cabeça. Você pode adaptar, mas jamais ir conversar com alguém sem saber de nada. Então, isso é muito importante. Nessa parte da negociação, como eu falei, está preparada para compromissos, para negociar formas que ambos saiam ganhando. Então, por exemplo, você já vai com margem para negociação. É aquela história do advogado diabo, você começa a pensar possibilidades. Mas e se a pessoa me propor assim, o que eu posso dizer? E se a pessoa pensar assim, o que eu posso dizer? Crie vários cenários para você estar preparado
preparada para ter argumentação, e não aquela coisa assim, não pensei nisso, volta para casa e vou ter que pensar. Lógico, tem situações que às vezes acontece isso, que é algo maior, ok. Só que às vezes é algo tão básico que a pessoa, inclusive, perde a confiança em ti. Ali na hora, e o negócio esfria, por quê? Porque tu não tem essa, vamos colocar assim, essa postura de ir ali e conversar sobre o troço. A pessoa perde a firmeza em você como profissional. Lembra aquela questão da reputação da gente? Então, é nesse momento que eu mostro a minha autoridade. Quando eu tenho clareza do meu negócio. Essa é a postura de uma mulher de negócio. Estabelecer termos claros, definir claramente as responsabilidades, né? Os prazos, as expectativas de cada parte. E aí, por exemplo, ok, fechamos isso, vamos deixar claro isso num papel, um acordo formalizado, por exemplo, um contrato ideal. Conversa aqui com a doutora Ana Lúcia, que está aqui, com a Flávia, deixa eu ver, a Flávia estava aqui no Instagram, entendeu? Para você ter isso aqui, ó, muito claro, muito transparente. Então, outra questão, manutenção dessa parceria. Aquilo que eu falei para vocês, acompanhar o progresso. Então, se é uma parceria às vezes mais longa, como algo para algum lugar e tudo mais, você tem que monitorar os resultados regularmente para ver se está valendo a pena ou não. Tem alguém que está com o microfone aberto, eu só peço que feche, porque depois dá problema na gravação, tá, gente? Interfere. Aí a gente entra nessa parte aqui, ó, da comunicação contínua. Então, manter essa comunicação sempre regular. O que é essa comunicação contínua? Gente, é estar ali no tete-a-tete com esse teu parceiro o tempo todo. Ajustar a rota o tempo todo, entendeu? Então, às vezes, implementar algo novo. Essa troca, essa observação, esse relacionamento, ele é super importante para que você consiga manter isso para frente, maior. Então, é super importante a gente ter isso daqui. Então, se a gente for resumir aqui o que eu falei aqui, vamos lá. Vai printando esses negócios aqui, tá, gente? Printa aí, porque isso é importante para vocês. Então, definir seus objetivos. Exemplo, aumentar a visibilidade da confeitaria em 20% nos próximos 6 meses. Vamos dizer, uma confeitaria mais de longo prazo. E como é que eu acho isso em questão de visibilidade? Gente, é a questão de a gente começar a ver. Às vezes é muito óbvio, às vezes não é. Vamos ver assim, isso daqui está me trazendo aumento de seguidor, isso daqui está trazendo realmente, as pessoas estão me vendo mais, está surgindo outras coisas aqui no meu caminho. Começa a observar com atenção o teu crescimento, como que você está sendo vista, a quantidade de pessoas que você está impactando. Outro ponto, parceiros potenciais. Identificar, como eu dei aquele exercício, começa a listar aí tudo, todas as possibilidades. Avaliar a compatibilidade, ver a questão dos valores, da missão desses parceiros que se estão alinhados com os seus, para ver se realmente dá match ou não dá. Fazer uma proposta de valor, né? Então, o que é a proposta de valor? Aquilo que eu falei para vocês, é pensando no ganha-ganha, no ganho mútuo. Qual que é a vantagem? Planejar a negociação, ter tudo no papel, claro, termos e condições, para quê? Para que você tenha clareza na hora de conversar com as pessoas. Formalizar a parceria, isso tem que estar por escrito, não é só o que está lá na boca. Tá? E não tenha vergonha de chegar depois de uma reunião de não colocar, ó, fulano, só para formalizar tudo que a gente conversou aqui, assim, 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 assado. Sabe? Faça isso, mande no e-mail. É aquela velha história, às vezes eu escuto o confeiteiro falar, mas eu não uso e-mail, isso é coisa ultrapassada. Ultrapassado caramba.
Para comunicação normal dia a dia, ok, é o WhatsApp. Agora, para quem é uma mulher de negócios, para quem tem um negócio, e-mail, sim, senhora. Isso é até algo irresponsável de ouvir da boca de uma profissional, de uma empresária, dizer: eu nem olho meus e-mails. Está sendo irresponsável, está sendo imatura. Mulher adulta, mulher dona de um negócio, checa e-mail, sim, todo dia. Porque isso é super importante. As comunicações oficiais, elas se dão por e-mail. Então, se você quer ter relações comerciais, o e-mail, ele é essa ferramenta. Doutora Ana Lúcia, aí que me corrija se eu estiver errada. E quantas às vezes nem olham, né? Exatamente, tá certo, Luciano, o contrato vai por e-mail. É sobre isso. Isso é postura de empresária. Estabelecer um plano de ação. Tá, vamos fazer o negócio aqui? Então, quais vão ser as tarefas, o nosso cronograma, os responsáveis definidos? Vamos fazer tudo isso. Essa comunicação aberta, a gente vai ter reunião, como é que a gente vai tratar isso daqui? Deixa isso também estabelecido. Esse monitoramento e avaliação, métricas específicas para avaliar o sucesso da ação. Eu tenho que estar controlando ali qual que é o meu objetivo, então como que eu vou metrificar? Sabe aquela história quando eu falo para vocês a questão de meta? Então, a meta, sem monitorar, você não tem como avaliar. Não tem nem meta. Não é mesmo? Eu tenho que saber como que a coisa está acontecendo. Então, fazer esses ajustes necessários conforme as coisas vão acontecendo. Isso é primordial. E aqui eu quero mostrar para vocês exemplos de parcerias de sucesso dentro da Colmeia que já aconteceram. Ó, essa daqui, ó, a Renata Leite e a Mari, elas fizeram, aqui é o que eu falo, compartilhamento de recursos, quando você vai atrás de uma confeiteira. O que que acontece? Elas atendiam o mesmo público em Brasília e sempre, por exemplo, tanto uma como outra, acabavam nessas datas deixando de atender clientes. Por quê? Porque não tinha um braço para isso. É serviço artesanal, né, minha gente? Então, acabou com o quê? Elas juntaram as forças. Então, elas fizeram o Dia das Mães, elas fizeram Natal, elas fizeram Páscoa, Dia dos Namorados, trabalhando em conjunto. Ou seja, as duas vendiam, as duas produziam. Então, assim, e isso tudo elas fizeram com um cronograma de tarefas. O que que uma ia fazer, o que que a outra ia fazer. Inclusive, assim, por exemplo, a Mariana, eu lembro que tinha uma época, a Mariana era encarregada da parte de compra. Ai, mas puxa, e aí a Renata que ficava lá na produção, a Renata ficava sobrecarregada. Pô, mas e se a Renata saísse para fazer compra também? Então, como, às vezes, Mari, que tinha um outro trabalho, além da confeitaria, ela saía, às vezes, do trabalho dela e ela ia fazer compra. Por quê? Porque isso toma um tempo desgramado. Então, isso, fica, vamos dizer assim, é a questão das tarefas distribuídas, que acaba se tornando algo justo. Então, isso é compartilhar recurso e elas compartilharam o público, então elas fizeram essas parcerias que foi sucesso. Se elas estivessem trabalhando essas datas sozinhas, elas teriam vendido muito menos, faturado menos do que elas fizeram juntas. Vocês entendem que muitas vezes vocês enxergam, às vezes, a colega como uma concorrente e, na verdade, ela pode entrar como alguém que vai somar? Alguém aqui nunca pensou nessa possibilidade? Vou dar outro exemplo para vocês. Teve uma aluna minha de Salvador, que na época de Natal, ela fez anúncio tal, e de biscoitos. Gente, aquela história foi ótima. Ela não tinha gastado nem R$ 15 ainda do anúncio dela e recebeu um pedido do Shopping Iguatemi.
de Salvador. E ela ia recusar. Ela falou: não tenho condições de fazer esse pedido, não, Júcia, vou recusar. Eu falei: não, que vai recusar nada, minha filha. Vamos, você vai juntar outras bis aí da colmeia de Salvador e vocês vão fazer juntas. E foi o que ela fez. Ela fechou o contrato com o Iguatemi, fechou parceria com mais duas confeiteiras da colmeia, e elas, as três juntas, entregaram um pedido de 15 mil reais para o Shopping Iguatemi. Ou seja, nenhuma das três teria condição de entregar aquele pedido sozinha. Elas, em conjunto, elas pegaram esse pedido e fizeram. E não foi, e desse pedido depois surgiu outros que elas fizeram depois. Vocês estão entendendo a questão do poder de uma boa parceria? Onde todo mundo ganha. Onde você soma força, você alcança muito mais do que você sozinho. Aqui eu vou dar um outro exemplo para vocês da Lu, que está aqui. A Lu eu tô para conhecer alguém melhor com chocolate e macarrão e um tanto de coisa que essa mulher faz. Então, dentro da colmeia mesmo, todo mundo ficava babando nas coisas que a Lu fazia. O ano passado, ela criou uma linha de torrones. O que aconteceu? Várias bis incorporaram os torrones nos seus produtos de Natal. Elas precisaram aprender ou fazer o produto, que muitas vezes vocês são assim, né? Primeira coisa que vocês pensam, eu tenho que aprender tal coisa. Não. Elas compraram da Lu e incorporaram nos itens delas. Cada uma com a sua personalidade, com as suas embalagens e tudo mais. Isso é uma parceria ganha-ganha. A Lu ganhou, como elas também ganharam. Elas agregaram algo super especial aos produtos delas, às cestas delas. Vocês estão entendendo? E isso é quando a gente fala compartilhar recursos. Nem tudo eu tenho que fazer sozinha. Eu posso ter uma parceira. Eu tenho uma aluna que, lá do Rio Grande do Sul, ontem eu estava conversando com ela. Ela entrou, acabou de entrar na colmeia. Ela faz cafés da manhã, café colonial, essa coisa toda, né? E ela tem uma representação de um molho de tomate super especial, um molho italiano lá. E é o que eu falei para ela, cara, isso daqui é uma baita de uma parceria. Por quê? Porque ele entra também nos produtos dela. Ela ganha dinheiro vendendo o próprio molho, como ele entra e incorpora nos outros produtos dela também. Então, quantas coisas que às vezes vocês podem incluir no produto de vocês, aí dentro do segmento do que vocês estão atuando, independente de ter que produzir aquilo. Sabe? Então, essas coisas todas são necessárias, às vezes, ser pensadas. Por exemplo, a Lu faz macarrons com o pé nas costas. Eu acho que um dos melhores macarrons que eu já comi na minha vida. Então, a galera que está no entorno dela ali, que não faz macarrons, mas às vezes para o Dia dos Namorados seria um produto super interessante para incorporar nas suas cestas, encomenda da Lu. Por que eu vou ter que aprender a fazer algo para uma data específica? Então, essas coisas também são frutos de parcerias. Tudo vai de negociação, que a gente tem que pensar. Então, vocês podem, por exemplo, parcerias agora do Dia dos Namorados. Com uma loja que faz cesta de café da manhã, são floriculturas, são tantas possibilidades, entendeu? Como eu dei exemplo na semana passada, você pode fazer uma parceria com hotéis da cidade, com motéis da cidade, ou seja, eles vão ter um mimozinho para entregar lá para os seus clientes nesse dia. Isso são, sabe, é essa troca-troca. Então, essas coisas todas a gente tem que pensar que isso só alavanca negócio. Se dá através dessas parcerias.
E o que é muito importante que você entenda? Se você pegou todo o meu raciocínio desde o começo, você vai entender que o ambiente que você frequenta, ele também pode te trazer parcerias estratégicas ou ser fundamental para você fazer parcerias estratégicas. Então, por isso a importância de grupos de networking, por isso a importância de, no caso aqui, grupos de mentoria. A quantidade de negócios que já foram feitos dentro da mentoria pelos últimos 4 anos que eu estou com a Colmeia, vocês não fazem ideia. Uma hora a gente deveria fazer um cálculo aí para ver a quantidade de dinheiro que isso já foi movimentado. E sempre nesse ponto de vista do ganha-ganha. Então, assim, no caso da Colmeia, o porquê que esse ambiente com mulheres, né, com os mesmos objetivos, com essa mesma mentalidade de crescimento, isso te oferece rede de contato qualificada, ou seja, vai ter gente do mesmo nível que o teu ali, com um perfil de cliente muito parecido. Esse ambiente colaborativo de um ajudando o outro, essa troca de experiências, apoio e orientação para conduzir tudo isso. Então, esses ambientes que você escolhe estar, as mesas que você escolhe sentar e frequentar, isso te ajuda grandemente, gente, grandemente. É aquela coisa que a gente sempre fala: você pode ir sozinha, você vai alcançar seus objetivos, você chega lá onde que você quer. Mas se você estiver acompanhada, você vai muito mais longe. Isso é uma questão de escolha. Quantas pessoas que estão aí batendo cabeça há anos e não buscam ajuda? E às vezes, tendo essa ajuda, você acelera o teu negócio rapidamente, em questão de meses, em vez de ficar se arrastando e demorando cada vez mais. Então, olha, quero deixar aqui, depois dessa aula, todo esse conteúdo, deixar o meu convite aqui, para quem estiver disposta, que quiser se juntar a nós aqui na Colmeia, venha, porque aqui é esse ambiente. E eu vou passar rapidamente aqui só para dizer para vocês o que se trata, né, a Colmeia. São os 7 módulos que a gente trabalha, que é desde confiança, confiança em si mesma, organização, liderança, mercado, encantamento do cliente, a influência que você exerce não só na comunidade e também, né, online, e partir para ação, que esse que é o nosso objetivo aqui. E como que funciona? Começa com essa consultoria individual para traçar, né, esse plano de ação do teu negócio. A gente tem os nossos encontros quinzenais, são 6 meses de acompanhamento, tem também a opção de 3 meses, só conversar comigo aqui que a gente ajusta isso. A gente tem os hot seats, onde a gente traz ali caso a caso, individual, são em grupo, mas o direcionamento para você é totalmente individual. E fora as nossas aulas especiais, que comigo ou com a gente traz convidados também, sempre que agregar conhecimento para vocês. Esse grupo de networking no WhatsApp poderosíssimo, que é fruto de trazer, de tirar, né, muitas parcerias de sucesso e de fazer dinheiro. E aquela questão da proximidade, você vai tirar as dúvidas diretamente no meu WhatsApp. Então, você vai conversar diretamente comigo e não é assim, ai, vamos dizer assim, aquele contato longe. As meninas que estão aqui podem falar isso, é direto mesmo comigo. Isso é uma coisa que é um diferencial, é um ponto forte, que não tem esse distanciamento da mentora, é direto comigo. E acabou por aí? Não. Eu quero dizer o seguinte, para todo mundo que se inscrever nessa semana especial, eu vou dar essa condição super especial de acessar ao programa MEL. O MEL está completando 1 ano esse mês, e todos os meses, no último encontro, na última terça-feira do mês, você recebe um cronograma de mês de vendas do mês seguinte. O MEL, a partir do mês que vem, vai estar totalmente renovado, com novidades,
Então, ou seja, é uma baita oportunidade para quem entrar agora. Hoje, esse programa está com investimento de 740, mas ele vai ser reformulado todo no mês que vem. E, recapitulando, nós temos 12 encontros online, ou seja, 6 meses de acompanhamento, nesses 7 módulos que estão totalmente gravados, tudo na plataforma, esse grupo poderosíssimo aí de networking, consultoria individual comigo, e todo mundo que se inscrever no plano de 6 meses vai ter o acesso ao MEL. E outra coisa, investimento. Quanto que é o investimento? Hoje, 12 vezes de 400 no cartão de crédito, pode ser 2 cartões, ou no Pix, ou, quero fazer uma negociação diferente? Vem, conversa comigo, a gente troca uma ideia. E aqui, às vezes, eu falo assim, a pessoa pensa assim, a questão do perder de novo, né? A pessoa fala, nossa, mas R$ 400 a mais de prestação. É isso que você já está pensando, você já está pensando na perda novamente. Gente, quem entra para dentro da colmeia não vai fazer R$ 400 a mais por mês, é porque não vai estar colocando as coisas em prática, porque você faz automaticamente, ou seja, você vai estar investindo em algo que você vai conseguir muito mais. Não é sobre tirar do teu faturamento atual, ao contrário, é sobre investir para ganhar mais, para crescer mais, para acrescentar muito mais do que simplesmente o valor dessa parcela. E quanto que vale? Aquela coisa assim, os sonhos que a gente diz, né? O que você quer com a confeitaria? Não é sobre pagar conta, é pensar o que você vai realizar. Para mim, escola de qualidade para o meu filho é passar o tempo, daqui a uns anos, uma boa profissão para essa pessoa. Né? Ou você se contenta com hoje, que é uma triste realidade de escola pública, né? Que uma pessoa não tem nem aula direito, infelizmente. A tranquilidade de saúde, de ter um plano de saúde, tudo isso é resultado do nosso negócio, é resultado da grana que a gente faz. E outra coisa, sem ficar trabalhando, virando noite, que isso é uma das regras que a gente fala com as alunas aqui. Se você entrou na confeitaria pelo bem-estar da tua família, não faz sentido você virar à noite e nem trabalhar final de semana. Eu quero que você trabalhe durante a semana e você tenha qualidade de vida. É sobre fazer, ganhar mais e fazer menos. E por isso você tem que agir com estratégia e inteligência. E é o que a gente vai dar. Então, assim, essa questão da comunidade da colmeia, do fortalecimento, eu escuto muitas mulheres falando do desânimo, da tristeza, às vezes do caminhar sozinha, né? E dentro da colmeia você tem esse acompanhamento. E outra coisa, quem entrar agora nessa semana vai ter R$ 500 de desconto no ingresso do Hot City Black para o evento que vai ter aqui em Vitória em agosto. Então, vocês estão convidadas. E amanhã, inclusive, abre as inscrições oficiais para o Colmeia Weekend, que vai acontecer em agosto. Mas quem entrar na Colmeia essa semana vai ter o mesmo valor de desconto que as bis tiveram no mês passado para entrar. E é isso. Para entrar, tem que preencher um formulário, uma aplicação. É só entrar em contato comigo, que a gente te manda o link para você preencher, a gente seleciona, vê se você está pronta e a gente vai chamar aqui para uma conversa para finalizar a tua inscrição. E vamos lá, gente. Investir em você mesma é o que vai trazer um movimento para dentro do teu negócio e estamos aqui à disposição. Vou encerrar esse compartilhamento aqui dos slides e vou tirar as dúvidas de vocês. Vou encerrar aqui no Instagram. Dúvidas, gente? Tenho aqui, ó, 14 minutinhos para vocês.
Bora lá? Que vocês querem? Se alguém quer tirar dúvida das coisas aqui que nós tratamos hoje? Essa aula vai ficar no YouTube. Olha só, isso é uma outra coisa aqui, tá, gente? A partir dessa semana, as aulas elas vão ter uma passagem muito rápida de gravação durante a semana e vai ser assim, quem viu, viu. E essas aulas vão ficar disponíveis somente para a galera do Mel, tá? Então, no máximo, acho que vai estar disponível amanhã essa gravação para assistir, mas a partir dessa aqui agora, a gente vai selecionar a gravação livre mesmo, a galera do Mel que vai ter acesso, com os slides, com material de apoio e tudo mais, entendeu? Então, galera do Mel, e nós, inclusive, todas as anteriores que a gente já teve, a gente vai subir para o Mel. Deixa eu tirar aqui, deixa eu me despinar aqui, removendo o PIN. Vou encerrando essa gravação de hoje, mas estou aberta aqui a perguntas de vocês.